agora o nosso assunto é sério, um assunto delicado e necessário de ser falado, né? Importunação sexual. Um caso recente em um reality famoso da TV trouxe esse tema à tona. Mais uma vez, né, a gente percebe aí o quanto ainda mais precisamos falar, orientar e conscientizar. Quem conversa com a gente sobre este assunto é a advogada Jaqueline Renzel. Jaqueline, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigada. Para falar de um tema tão importante e necessário, né, da gente discutir e refletir, né? E que deixa nós, né, todas, não só o Brasil, tenho certeza que o Brasil inteiro passado, né, pasmado com o que aconteceu, porque o que aconteceu ali na casa mais vigiada do Brasil, imagine fora dela. Fora dela, né? Com trocentas mil câmeras, né? Pra gente começar esse bate-papo, a gente vai dar aí, né, comentar sobre essa situação, mas, afinal de contas, o que é importunação sexual na prática? A importunação sexual, ela tem uma diferença do assédio sexual, porque depois desse ocorrido a gente tem ouvido falar muito, é assédio sexual, é importunação, e existe uma diferença, inclusive na pena. O assédio sexual, ele é praticado por um superior hierárquico contra a mulher. Então, de repente, um chefe, um gerente, um professor, um coordenador, alguém que exerce um certo poder na vítima, e aí ele pede um favorecimento sexual em troca de algo, que, né? Ou para ficar empregada, ou por uma nota, né? E a pena é de detenção de 1 a 2 anos. A detenção, a pessoa não começa um regime de pena fechado, preso. Já a importunação sexual não tem essa questão do poder hierárquico. Qualquer pessoa pode praticar, tanto homem quanto mulher, né? Mas no caso aqui, a maioria mulheres que sofrem, né? São mulheres que sofrem. E não que não possa ocorrer na sequência do assédio a importunação, né? Pode ocorrer também. E a pena, ela começa de 1 a 5 anos, mas reclusão já começa no regime fechado, porque é um crime mais grave, né? Até porque ele se aproxima da importunação sexual para chegar próximo ao estupro, tá um passinho. Bem fácil. Então, isso já é uma pena mais grave. E a importunação sexual, o que acontece? É um tipo de crime que é de ação penal incondicionada. O que quer dizer isso? Chegou ao conhecimento das autoridades, a vítima não precisa fazer a denúncia. As autoridades, tendo conhecimento desse crime, eles têm já que tomar providência. Se chegar ao conhecimento do Ministério Público, o Ministério Público ele vai ser o dono da ação, independente se a vítima quer ou não mover aquela ação. E como a gente sabe que toda cantada, né, existe vários tipos de cantada e que muitas mulheres sofrem, passam por isso. Toda cantada pode ser considerada uma importunação? Não. Pelo amor de Deus, né? Não vamos falar que agora não pode ter mais paquera. É né? Importante isso, né? E que outra, a gente sabe... a gente fica, né? Não, eu tenho visto aí nas redes sociais, até profissionais falando aí que agora não pode ter mais paquera. Ai, vou ter que falar pra mulher, ai, por favor, posso olhar pra você? Não, né? A gente não pode. Mundo aí, né? E nós, mulheres, claro, que a gente reconhece, né? A gente sente, na verdade, né? Claro. Uma paquera, porque você corresponde, um olhar, né? De uma pessoa que está invadindo a sua privacidade, te olhando como, né? A gente tem como diferenciar muito bem isso. A gente sabe. A gente sente. Sente. Né? E outra, o que acontece com a questão da importunação? Como que a mulher é importunada? Ela é importunada a partir do momento que ela está no local público, ou no barzinho, ou no trabalho, algum lugar, que a pessoa encosta nela, apalpa, né? Pega nela, sem consentimento. Isso é uma importunação. Isso é uma importunação. É ser invasivo, né? Invasivo. Não ter o limite. Ou às vezes que nem a gente vê muito no jornal pela manhã, que a gente assiste ali o Brevilhério, todo dia de manhã.
o sujeito que encostou na mulher no ônibus, ali aproveitou para se esfregar na moça, ali, o ônibus lotado, né? Aproveitou, porque a moça tem um corpo bonito, ou eles culpam até pela roupa, fala, mas a roupa que ela tava, não consegui me controlar. É triste demais, né? Olha lá, ela tava provocando, né? Até a vítima que leva a culpa, né? Exatamente. Tanto é que por isso que muitas mulheres acabam não levando, né, esse tipo de situação à frente, porque acaba que não acreditando, né, com medo das pessoas não acreditarem no que elas estão dizendo. A vítima, quando acontece isso com a vítima, a gente vê muito isso nas audiências. O primeiro sentimento dela, é de não acreditar no que está acontecendo, de não entender, ficar, meu Deus, foi isso mesmo? Aconteceu mesmo? Você se pergunta várias vezes, Ele fez isso comigo mesmo? Aí quando você consegue compreender que isso aconteceu, o primeiro sentimento é de culpa. O que eu fiz para ele? O que eu fiz? Você começa a tentar lembrar que movimento, que gesto, que palavra você falou, que ele se sentiu no direito de fazer aquilo. Então, muitas vezes a mulher fica, sabe, e a culpa não é da vítima. Ela fica perdida. Ela não sabe a quem recorrer. Doutora, a gente sabe que quando a gente precisa denunciar, fazer uma denúncia, né, buscar os nossos direitos, a gente precisa comprovar, levar provas. Diante da importunação sexual, muitas vezes é quem tá ali, quem sabe, quem vê, é a pessoa, a vítima, e quem tá importunando. Não é todo mundo que está filmando. A gente não tem uma casa, né, um ônibus com câmeras por todos os lados. Como que a pessoa, a vítima, ela vai fazer essa denúncia sem comprovar, sem ter a prova? Isso, bem colocado, foi perguntado. Esse tipo de crime, às vezes acontece entre quatro paredes, mas a vítima, ela tem uma tendência que, normalmente, ela vai relatar para alguém, uma pessoa mais próxima. Então, esse primeiro relato, essa pessoa pode ser testemunha, né? Às vezes também acontece a importunação pelo WhatsApp, pelo celular, porque tem gente que manda vídeo pornográfico sem o consentimento da vítima. Mas esse tipo de crime, de assédio, de importunação, a palavra da vítima, ela tem um peso. Ah, mas tá bom. Eu vou sair... qualquer mulher, então, pode sair falando que eu importunei. Não. Porque a fala da vítima é analisada, se tem coerência, né, o horário dos fatos, como ocorreram os fatos. E a vítima, ela é interrogada, ela é ouvida várias vezes. A gente está acostumado lá, né, lá no núcleo Maria da Penha, lá na vara de violência doméstica. Quem mente, a versão não se sustenta, né? Então, não tem como isso se não ser perpetuar. Valorizado também ao que a vítima real está passando, né? E quem está em casa e passou ou se passar, né, por uma situação dessa, quem ela deve procurar? Qual o telefone? Olha, onde ela deve ir? Ela pode ligar 190 imediatamente, chamar a polícia no momento de flagrante, né? Se não tiver coragem no momento, pode fazer denúncia 180. Quem presenciar também pode fazer a denúncia, porque nós, enquanto sociedade, e principalmente os homens que presenciam esse tipo de comportamento, porque a gente fala aqui, não é dos 100% dos homens, né? Não. Então, os homens que eu digo muito que a gente tem que falar para os homens, né? A gente orienta as mulheres, mas a gente precisa falar com os homens que eles precisam pegar esses agressores, esses importunadores e denunciar. Não compactuar com isso. Às vezes eu vou dar palestra, a maioria é homem. Às vezes eu falo assim, meu Deus, como que eu vou falar aqui para esse monte de homem, falar da Lei Maria da Penha, não sei o quê. Mas eles fazem parte disso. Eles fazem parte disso e a gente precisa que eles nos ajudem a separar esses agressores, né? Para que a mulher tenha o mesmo direito do homem de andar na rua sem ficar olhando para trás. Com medo. O celular sempre ali discado um número. Você vai andar de Uber, você já tem que compartilhar a viagem com a sua mãe ou com seu marido, com alguém, porque você tá sempre com medo. Muito importante essa A gente precisa fala. dessa união.
com os homens. Com certeza, acho que é muito importante essa fala sua para mostrar que nós não estamos querendo competição e nem criar, né, uma inimizade com os homens, mas sim é um fortalecimento, né? Então fica aí, gente, os números, né, para você buscar essa ajuda e não tenha medo, tá? Faz aí a sua parte, que é muito importante para que as autoridades também possam mover essa ação. Doutora, eu quero agradecer a sua presença aqui, sempre muito válida, né, as informações, e uma forma também de ajudar as pessoas em casa que às vezes não sabem onde, né, buscar ajuda e entender melhor sobre esse assunto, né? Tem o Ministério Público da sua cidade também que pode procurar, as delegacias da mulher da cidade. Mas denuncie. Tem que denunciar. Denuncie. Obrigada, tá? Obrigada, Uma eu que ótima agradeço. semana para você. Até a próxima.